Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Todo mundo, pelo menos nos dias de hoje, está debaixo de algum governo. Bom, nem sempre isso é bom, porque os homens são pecadores. Mas a Escritura ela nos ensina como governar, como lidar de fato com esse papel que é importante para toda a sociedade. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 14, quando o Evangelho de Mateus nos dá uma comparação muito interessante entre dois reis. Bom, um rei pecador, Herodes, e o rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus, o Filho de Deus. Diz assim o texto, Mateus 14, versículo 1. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam, este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Bom, nós temos aqui então um governante. Herodes, que é o sucessor do grande Herodes, que perseguiu Jesus, tentou matá-lo quando ele nasceu, agora está dando seguimento a uma série de governos que vai de geração em geração, marcados exatamente pela maldade. Os homens não sabem governar. Você pode dar um pouquinho só, um pouquinho de poder para alguém. Uma besteira, até dentro de uma igreja. Não precisa ser o pastor ou nem mesmo o presidente do presépio para você ver nessas pessoas que um pouco de poder ao homem já pode subir a cabeça. E o que acontece? Os homens governam para si mesmos. Observe que Herodes prendeu João Batista porque ele pregava a verdade. Não tinha nenhuma razão. E ele fez isso por causa dele mesmo. Então, na verdade, veja em Herodes o governo de si para si. E esse é um problema dos governantes em nosso país. Inclusive, me refiro tanto a líderes religiosos quanto não religiosos. É que eles governam para si. O poder é visto pelo homem, de forma geral, como um meio de conseguir fama, um meio de conseguir glória, um meio de conseguir aquilo que ele almeja. Então, você não vai ver um governante que, de fato, de verdade, ele abra mão de si mesmo para dar a outro. Ele vai governar puxando para si. Tudo que é bom ele vai puxar para si. Até você pode dizer assim, não, mas fulano fez isso para mim. Ele fez para te cativar, para que você passasse a estar nessa relação de dependência com ele. Veja que os políticos, eles não favorecem os outros, aqueles que não têm um acordo, eles só favorecem a si mesmo e aqueles que estão em acordo com ele. O que prova que eles estão favorecendo por amor a si mesmo. Se uma pessoa só favorece os seus, então ela está favorecendo por amor a si mesmo. Se ela favorecesse aqueles que não são seus, ou seja, aqueles que não estão em acordo, não se submetem, ou não concordam, portanto, com aquilo que faz ou pensa, então aí seria diferente. E nós vamos ver, então, Herodes governando dessa forma. E tem uma aplicação muito importante para as nossas vidas em relação a, principalmente, os homens, mas eu diria em relação a qualquer pessoa que assume qualquer tipo de liderança. Porque, junto com esse texto, nós temos logo em seguida, que nós não precisamos ler, a multiplicação dos pães. O que acontece? Jesus está pregando para a multidão. E observe a diferença. Herodes é só um rei pecador, está num palácio.
Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, mas está entre o povo, está com as pessoas simples. E ele, Jesus, no momento em que ele está pregando e vê que o povo carece de fato de alimento, ele faz a multiplicação dos pães. É claro que tudo que Jesus faz visa mostrar que ele é o Messias, o Filho de Deus. Portanto, os milagres não são meras realizações sociais, de forma alguma. Todavia, é muito interessante que Mateus coloca exatamente após uma demonstração de tirania, de um mau governo pagão, que é o governo de Herodes, coloca uma atitude que normalmente se espera de governantes, o dar o pão, principalmente naquela época. Naquela época, os imperadores, os reis, costumavam fazer esse tipo de benfeitoria para os pobres. Mandar que dessem pães de forma larga escala, né? Para que eles fossem, inclusive, aclamados como benfeitores. O imperador era o sumo benfeitor. E o povo se aquietasse e não ficasse observando, inclusive, as coisas erradas que eles fazem. Então, veja que Jesus aparece exatamente dando pão ao povo. Então, não foi sem querer. Foi de propósito que Mateus colocou um rei pagão matando um profeta, perseguindo, portanto, o povo de Deus, mesmo que secretamente, discretamente, aquela coisa para não chamar a atenção, porque, obviamente, ele governava teoricamente para o povo e temia o povo perceber que ele estava fazendo mal ao próprio povo e houvesse alguma rebelião. Então eles não queriam, obviamente, esse tipo de coisa. Por isso que eles eram sempre muito discretos. Não era por amor, era meramente por interesse. E do lado disso, Mateus coloca o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, dando pão ao povo, abrindo mão de si mesmo, se preocupando com as pessoas. Então, veja nessa comparação, na diferença de governo, como você deveria governar. A sua casa. Qual é o papel do homem como um governante da sua casa? É cuidar, é pastorear, é se dar, é sustentar. É, de fato, fazer o que for melhor para a família. Conduzi-la no que é bom, fazer o que é bom. A gente vê nos homens de nossos dias uma dificuldade significativa, porque normalmente os homens, principalmente no Brasil, ensinados ou que cresceram aprendendo que governar é fazer aquilo que é melhor para si mesmo, ou usar do poder em benefício próprio e coisas dessa natureza, fazem a mesma coisa em casa. Eles usam do poder para si mesmo, né? Usam do que tem para se favorecer. E aí a gente vai aplicando, obviamente, a partir da família a todos os lugares. Um chefe, por exemplo, no trabalho, ele não deveria estar usando do poder para se beneficiar, quer economicamente, ou quer para desfavorecer, por exemplo, alguém que ele não gosta. Isso é uma coisa muito comum. As pessoas que têm poder, elas costumam aproveitar o poder para perseguir, maltratar e prejudicar aqueles que eles não gostam. Opa, agora eu tenho poder, agora eu posso prejudicar fulano, cicrano, beltrano. Isso acontece dentro das igrejas, isso acontece no trabalho, isso acontece dentro de família, isso acontece no país de uma forma geral, com os governantes de forma geral. Mas olha para Jesus, olha a diferença. Jesus está se dando. É claro que aqui nós poderíamos, e vamos então aproveitar para fazer, levar ao último ato, né, do governo de Cristo. Qual é? É a morte e ressurreição. Ele morre na cruz pelo povo, né? E olha a diferença. Herodes matou um profeta porque pregava a verdade. Jesus se entregou na cruz porque ele é a verdade. Então perceba a diferença. Ou seja, isso deve fazer com que você pegue o princípio que Jesus está nos ensinando, aplique a todo lugar que você tiver que governar. Então o princípio é que governar é se dar. E Jesus foi bem claro nisso quando os discípulos perguntaram quem é o maior do reino dos céus, quem é o maior, né, no reino de Deus. E Jesus ensinou, olha, eu sou o Senhor, eu sou o Mestre, e eu lavei os pés de vocês, eu servi esse tempo todo. Portanto, não é como o mundo faz. No mundo, quem tem poder, aproveita o poder para se beneficiar.
tanto prejudicando alguns, quanto tirando proveito para si mesmo e para aqueles que são seus apenas. Não é desse jeito. Aqueles que governam no reino de Deus, aqueles que estão no reino de Deus, eles se dão, eles servem, como eu servi. Então, Jesus deixa o ensino mostrando, então, que de fato há um paralelo entre ele e os governantes. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e governou para o bem do seu povo. Ele deu a sua vida pelo seu povo. Enquanto esteve aqui, mostrou um cuidado fantástico. Cuidou até mesmo dos marginalizados, daqueles que eram desprezados pela sociedade, aqueles que aparentemente não tinham nenhum proveito para as pessoas. E ele cuidou, mesmo assim, ele cuidou deles. Então, ele mostrou o tempo inteiro que, de fato, é assim que se deve governar e mostrou os benefícios. Durante o ministério de Jesus, nós temos multidões que estão sendo alimentadas, curadas, protegidas, que estão sendo ensinadas, que estão se aproximando de Deus, porque ele está o tempo inteiro em benefício de, a serviço de. Então ele está sempre abençoando. Então pense isso. Você é pai de família, pensa assim, eu tenho que abençoar. Essa é a ideia, essa é a proposta. A proposta é governar é abençoar. Governar é cuidar. Governar é pastorear. E, inclusive, tendo em vista que eu percebo que não se sabe mais pastorear em nossos dias, pastorear é cuidar de vidas por meio do ensino, da direção na verdade, que é a palavra de Deus e que é próprio Cristo, o Filho de Deus. Então, isso é conduzir. Então, se você é chefe no trabalho, por exemplo, pense, como eu posso servir aqueles que estão debaixo de minha liderança? Como eu posso ajudar essas pessoas a progredirem, posso ajudá-las a se corrigirem, a fazer o melhor, e assim por diante, né? Então, se você tem alguma liderança dentro da igreja, pense, como eu deveria servir? Esquece aquilo que você entende como proveito que eu posso tirar porque eu sou pastor, presbítero, presidente de presbitério, de sínode, ou líder da sua denominação, não importa onde seja. Não é o que você pode tirar de proveito para si e para os que você gosta. É o como você pode se dar e servir. Porque todo governo, ele é um serviço a Deus. Tem que lembrar disso. E o apóstolo Paulo deixou isso bem claro quando, lá em Efésios, capítulo 6, após ter falado, inclusive, do governo familiar, porque ele se dirige aos pais, ele se refere àqueles que eram donos de escravos. Hoje não temos mais, pelo menos teoricamente, e todavia nós temos pessoas que lideram no trabalho, como nós já falamos. E nesse momento, ele diz assim, e vós, senhores, no versículo 9, de igual modo procedei para com eles, para com os escravos, deixando as ameaças. Olha, não é porque você tem poder que você deve usar o poder para prejudicar quem você não gosta e beneficiar a si mesmo ou aqueles que você gosta. Deixa as ameaças, pare com isso. E aí ele diz, sabendo que o Senhor, ou seja, Deus, tanto deles como vosso, está nos céus. Ou seja, não esqueça, você também está debaixo de um Senhor. Você também está debaixo do chefe, né? Que é Senhor de tudo. Tanto deles como vosso está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Diferente dos homens aqui, que costumam favorecer o rico, costumam favorecer quem tem algum tipo de poder, costumam negociar, né, as coisas. Deus não tem conversa, não se suborna a Deus. Não se tenta favorecer Deus de uma forma errada, né? Então, vocês tenham atenção, porque ele é justo. E ele julgará entre você e o vosso escravo. O seu escravo dependia de você e você o maltratou sem necessidade nenhuma. Deus vai pesar sobre você. Então, pense na liderança olhando para Jesus. O modelo é Cristo, não Herodes. Herodes é o homem que mata profetas para se beneficiar. É o que tem acontecido em nossos dias, em todas as gerações, com boa parte da liderança. Uma significativa parte. As pessoas costumam liderar para benefício próprio. Pode ser uma liderançazinha pequena, insignificante, pode ser até grande,
aos olhos dos homens, mas eles costumam fazer isso. Eles beneficiam a si mesmo e os seus. Olhe para Jesus. Diga quem Jesus beneficiou. Nem a si mesmo. Jesus deu a sua vida pelo seu povo. Então ele fez o que é certo, primeiro, e não apenas o que lhe era conveniente. Ele fez por amor ao Pai. Então observe que toda a liderança é para a glória do Pai. E ele fez em benefício de seu povo. Porque o que ele fez, pensando na sua morte e ressurreição, na redenção, beneficiou o povo, não a si mesmo. Ainda que ele tenha sido glorificado pelo Pai, não por si mesmo, mas pelo Pai, por ter sido fiel, obediente e por ter cumprido, então, a redenção. Então, pegue isso e aplique a toda a liderança. Vocês que são pais, você que é o chefe da família, o homem, você que tem algum tipo de função de chefia no trabalho, você que é dono de um negócio, você que é pastor, presbítero, você que assume alguma liderança dentro da igreja, você que assume uma liderança menor, pode ser nas sociedades internas da igreja ou ministérios de outras denominações. Pense sempre assim, como eu devo liderar? Servindo. E não servindo aos seus, como nós sempre vemos acontecer. Olha, tem isso aqui disponível, é meu. Ah, isso aqui é teu porque tu é meu, né? Então isso aqui é meu, teu. E os outros que... Não, os outros deixa sem nada. É assim que funciona. E você vê nisso aí Herodes. Quem são esses governantes? São Herodes, matando os profetas por amor a si mesmo. E como você deve fazer? Olhe para todos. Todos igualmente. Observe que Jesus beneficiou prostitutas, publicanos, pessoas marginalizadas, cegos, coxos, aleijados, pessoas que eram desprezadas. Jesus não ignorou o chefe da sinagoga, um centurião. Então, observe que na relação de Jesus como Rei dos Reis, todas as classes sociais e pessoas as mais variadas, vindo de todos os lugares. Claro, ali ele focou nos judeus, porque era o seu ministério aos judeus. Depois disso é que os gentios entrariam também no benefício. Mas ele atendeu a todos, percebe? Então, observe isso. Qual é o propósito? Glorificar a Deus. Então o governo tem que ser justo, amável, verdadeiro, tem que ser servo. Todo bom governante, ele é um servo e, assim, ele glorifica a Deus, que é Senhor de todos e que julgará todos de acordo com as suas obras. Portanto, seja uma bênção. Quando você assumir alguma coisa, pense logo, como devo servir? E imite Jesus. Jesus deu todo o modelo que nós precisamos, servindo em sua geração a cada pessoa, sendo honesto, verdadeiro, santo, justo, fiel, o tempo inteiro. E assim abençoou com a pregação e com os cuidados, terminando com a própria vida que lhe deu por amor do seu povo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te glorificamos. Pedimos que o Senhor ajude os pais de família, os homens, a serem bons governantes, que façam tudo por amor a ti, primeiramente, e por amor àqueles que eles lideram, como servos e não como dominadores. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que em algum momento em sua vida estão assumindo governos, lideranças, Senhor. Pode ser a aparente liderança mais insignificante, mas ajuda para que nisso glorifique o teu nome, servindo ao Senhor como servos do Senhor, para abençoar vidas, para que, ó Deus, possamos mudar essa realidade atual em que o modelo de liderança do nosso país, nas denominações, nas famílias, no trabalho, é sempre um modelo tirano, dominador, um modelo pecador, um modelo de Herodes, que mata por amor a si mesmo, para beneficiar a si mesmo. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude para que teu nome seja glorificado na tua igreja, que venha mostrar ao mundo um modelo bíblico de como se governa para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.